Glória a Deus, a paz do Senhor, queridas. Que bom que a gente está junto nessa noite fria. Incomum aqui em Orlando, né? Mas o coração está quente. Amém? A gente está muito feliz e gratos ao Senhor por essa oportunidade de estar com vocês aqui. A Igreja do Senhor que se reúne aqui na Alcance. E o Senhor quer falar conosco. Feche os seus olhos. Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Deus, nós queremos te ouvir nessa noite. Na singularidade de cada uma de nós, de cada necessidade, de cada identidade, de cada situação, que o Senhor fale conosco, Senhor. Naquilo que nós precisamos do teu toque, do teu tratamento, do teu cuidado, do teu consolo, na medida certa. Que o Senhor toque cada mulher que está nesse lugar, com a tua mão poderosa. Tira os nossos olhos, Senhor. Nós oramos como salmista, no Salmo 119. Tira os nossos olhos das coisas inúteis e faz-nos caminhar nos caminhos que traçaste. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria compartilhar com vocês nessa noite, gente, sobre mulheres corajosas em tempos difíceis. Os tempos são difíceis. Ou é só lá no Brasil que está difícil? Os tempos são desafiadores, né, gente? Quando a gente para um pouquinho para assistir o noticiário, para ver uma situação, a história que a família está vivendo, ou aqui, ou a sua família que ficou lá no Brasil, as polarizações absurdas em todas as áreas. Quem tem uma opinião diferente virou inimigo, e tantas outras coisas que são características do nosso tempo, porque o homem caminha sem Deus. E o homem que caminha sem Deus, sem relacionamento com Deus, a tendência é o declínio moral, espiritual, os relacionamentos são deteriorados, e é tempo de nós nos levantarmos para fazer a diferença, para ser sal e luz nessa terra. E quando a gente vai passeando nas Escrituras, a gente vê tantos exemplos de mulheres extraordinárias. Quem fala que a Bíblia é um livro machista, na verdade, não leu direito a Bíblia ou não leu à luz do Espírito Santo, que é o nosso professor e que nos ensina todas as coisas. A coragem, ela não é a ausência do medo, mas é agir apesar do medo. É fazer o que é certo. Todos os dias a gente é exposto a um nível de perigo. Não é? Se você parar para pensar, você não sai de casa, né? Dirigir é perigoso. A gente vai, o Senhor vai sustentando a gente. Quando tem um acidente, todo mundo lembra de dar graças a Deus pelo livramento, mas todo dia tem livramento. Todo dia. Não é só quando o seu carro capota e você não tem nenhum arranhão. Todos os dias o Senhor entra com livramento sobre a sua vida. E a gente corre riscos. Mas a gente vive. E nós precisamos de ter coragem para enfrentar esse tempo que a gente está vivendo agora. E aí eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Josué capítulo 2. E nós vamos falar de uma outra mulher corajosa. A partir do verso 1, o texto de Josué 2 diz assim: Então Josué, filho de Nun, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhes disse: Vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e ali passaram a noite. Todavia o rei de Jericó foi avisado: alguns israelitas vieram aqui essa noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou essa mensagem a Raabe: Mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra toda. Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: É verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram. Corram atrás deles. Talvez os alcance. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sob os talos de linho que havia arrumado lá. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Jordão. E logo que saíram, a porta foi trancada. Antes de os espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: Sei que o Senhor deu a vocês esta terra.
Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os dois reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês todos perderam a coragem. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Jurem-me pelo Senhor que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai e de minha mãe, e de meus irmãos e de minhas irmãs, e de tudo que lhes pertence. Livrem-nos da morte. A nossa vida pela de vocês. Os homens lhe garantiram: se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der a terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade. E lhes disse: vão para aquela montanha para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá por 3 dias, até que eles voltem. Depois poderão seguir o seu caminho. Os homens lhe disseram: estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer, se quando entrarmos na terra você não tiver amarrado esse cordão vermelho na janela pela qual nos ajudou a descer, e se não tiver trazido para a sua casa o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família. Qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua própria morte. Nós seremos inocentes, mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você, caso alguém toque nessa pessoa. E se você contar o que estamos fazendo, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. Seja como vocês disseram, respondeu Raabe. Assim ela os despediu e eles partiram. Depois ela amarrou o cordão vermelho na janela. Quando partiram, foram para a montanha e ali ficaram 3 dias até que os seus perseguidores regressassem. Estes os procuraram ao longo de todo o caminho e não os acharam. Por fim, os 2 homens voltaram, desceram a montanha, atravessaram o rio e chegaram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo o que lhes havia acontecido. E disseram a Josué: sem dúvida, o Senhor entregou a terra toda em nossas mãos. Todos estão apavorados por nossa causa. Uma prostituta. É peso essa palavra, né? Prostituta. E, normalmente, ela é rejeitada por nós. Mas foi essa mulher, com uma vida impura, que percebeu o que estava acontecendo, que reconheceu com os seus lábios quem era o Senhor. Gente, foi por causa do que ela disse. Foi por causa do que ela disse que o Senhor a poupou. Eu sei que o Senhor é Deus em cima nos céus, é Deus embaixo na terra. Por causa dessas palavras. Você lembra também da mãe Cirofenícia? Ela fala com o Senhor: sim, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas. E Jesus fala para ela: por essa palavra, vai que a sua filha está curada. Foi por causa dessas palavras que os espias prestaram atenção no que Raabe estava dizendo, e ela pede proteção para toda a sua família. Ela proclama com os seus lábios que ela crê que o Senhor iria entregar aquela terra, porque ela tinha ouvido a fama do Senhor, e ela já cria no Senhor, e ela se referia ao Deus de Israel como Senhor. O Senhor é Deus em cima no céu e Deus embaixo na terra. Isso mudou a sorte da família de Raabe. E é mais uma que foi incluída na linhagem messiânica. Gente, Deus é o Deus que não está nem aí para a sua história passada. Deus não está nem aí de que família que você veio, quão desgraçado você é. O Senhor não está nem aí. É daqui para frente. É da hora que você proclama o Senhor como seu Deus, e é que conta. Daqui para frente, Deus mudou a história de Raabe. Ela se casou com Salmão e entrou na linhagem messiânica. A gente vê isso, quer ver, ó, lá em Mateus, acho que no capítulo 1. Deixa eu ver aqui. Mateus 1:5. Quer ver?
coisa linda. Ela entra na genealogia. Mateus 5, não, Mateus 1. Genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Perez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Perez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi. Gente, olha isso. Tamar, Raabe, Ruth, só improvável. Na linhagem do Messias. E todas essas mulheres tiveram como característica coragem. E elas disseram palavras, a palavra certa na hora certa. E é aqui que eu quero me deter com você. O que sua boca está falando? O que você está profetizando, declarando, decretando sobre a sua casa, sobre si mesma, sobre esses tempos que nós estamos vivendo? Será que você está se levantando em coragem para profetizar, para acolher, para abençoar, para interceder? Como que nós estamos usando as palavras da nossa boca? Tamar estava pronta a ser condenada, porque seu sogro não quis cumprir o compromisso com ela. Ela teve que se disfarçar, tirar as vestes do seu luto, se disfarçar. Uma história muito louca. E o sogro a toma pensando que ela era uma prostituta cultural e ela concebe de Judá. E quando ela estava pronta para ser entregue, ela fala assim: o pai do meu filho é o dono desses instrumentos aqui, ó, desses objetos aqui. E Judá tem que acabar falando: você é mais justa do que eu. Raabe, a gente acabou de falar dela. Ruth, onde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que pousares, também pousarei. Teu povo é o meu povo, teu Deus é o meu Deus. O que nós estamos declarando, gente? Vocês vieram para essa terra, eu não sei em que circunstâncias vocês vieram parar aqui. Mas será que vocês têm abençoado essa nação? Vocês têm profetizado sobre essa nação? Vocês têm orado pelo Brasil? Porque ou a gente encontra aqui brasileiro falando mal do Brasil. Ah, essa terra que é maravilhosa. Brasil é um lixo. Brasil... Ah, se fosse no Brasil. Isso aqui no Brasil... Ah, gente. Vai profetizando morte para a nação que te deu a vida. Para a pátria mãe. É lá que você nasceu. Isso não vai mudar. Você pode se tornar cidadã americana. Você é brasileira, bem. Tem uns iriguidum aí, tá bom? Você pode tentar negar. Você é brasileira. Ouviram? É. Tem um lado ruim? Tem. Mas tem um lado maravilhoso também. Ou a gente encontra esse perfil de brasileiro aqui que fala mal do Brasil, ou que mete a lenha na América. Então volta pro Brasil. Tá trabalhando? Nossa, mas essa nação... Ai, que saudade do pão de queijo. Ai, que saudade da feijoada. Ou comida ruim dessa comida americana. Ou os americanos são grossos demais. Ou... Tô aqui limpando vaso. Volta pro Brasil. Ô, gente, o negócio é que o Senhor está nos convocando para nós nos erguermos, para fazer a diferença. E a gente começa isso com as nossas palavras. Enchei-vos do Espírito. Como? Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando a Deus no vosso coração, dando por tudo graças a Deus em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros em amor. É assim que a gente é cheio do Espírito. Falando, cantando, salmodiando, dando graças. E a gente usa as palavras que Deus deu, palavras criam, para murmurar. Tenha coragem de interceder. Tenha coragem de reconhecer o Senhor. Agora, não vale só ser com os lábios não, tá, gente? Porque esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está dentro de mim. Tem que ser de dentro para fora.
Porque a boca fala do que está cheio o coração. Você está murmurando? Você está achando ruim? Você está xingando seu patrão? Você está decretando derrota pelo seu salário aqui? É disso que está cheio o seu coração. Agora, se a gente encher o nosso coração de ação de graças, se a gente encher o nosso coração de adoração, de confiança no Senhor, isso vai sair pela boca. E a gente vai começar a dar graças, e a gente vai começar a abençoar, e a gente vai começar a proclamar, porque eu sei que o Senhor é Deus em cima no céu e Deus embaixo na terra. E quando ela se posicionou, Raabe se posicionou com a palavra certa, reconhecendo que Deus era Deus. Ela ousadamente enfrenta o rei da cidade de Jericó. Ela esconde os espias. Vê que é uma mulher corajosa. Ela esconde os espias. Depois ela dá fuga para os espias. Mas ela pede: defendam a minha família. Será que nós estamos nos posicionando para defender a nossa família com a nossa boca? É tão interessante o cordão ser escarlate, né, gente? O cordão ser vermelho. Coloca o sangue de Jesus identificando a sua casa. Será que é a marca de Cristo que identifica a sua casa? Seja luz. Isso passa por um coração curado, renovado. Perdoa o que você precisa perdoar. Peça perdão para o Senhor se você está sendo contada com a murmuradora, sendo contada com a fofoqueira, sendo contada com aquela que planta discórdia entre os irmãos, sendo contada com aquela que fala mal das pessoas pelas costas, ou fala mal com as pessoas na frente delas. Você é ofensiva. Não, eu sou sincera. Não, é grossa mesmo. Tem gente que fala: não, porque não, gente, eu não sei ser falsa. Não, você não precisa ser falsa, não. A hipocrisia é condenada pelo Senhor. Você pode ser intencionalmente gentil. Você não quer ser, mas você não vive para obedecer à sua carne. Você vive para se submeter ao Espírito Santo. Isso não é ser falsa. Intencionalmente gentil é tratar o outro com a dignidade que você quer ser tratado. Isso é amor. Amor não é ficar alisando o outro, bajulando o outro, ou estar andando junto com quem você se identifica. Amor é fazer ao próximo aquilo que você gostaria que fizesse com você. O amor é prático, o amor é atitude, o amor é ação. Então, eu amo tratando o outro com dignidade, eu amo não respondendo a uma palavra atravessada, eu amo liberando perdão, porque eu também quero receber perdão do Senhor. O amor é prático, o amor é atitude. E, gente, nós somos mulheres de muitas palavras. Toda mulher tem muitas palavras. Mesmo as caladas conseguem falar mais do que os homens. É até científico. Explicado cientificamente. Deus deu essas palavras para a gente com um propósito. Nós educamos a próxima geração. Então, a gente tem que ter muitas palavras. Quem fala para o menino 500 vezes: já escovou o dente? Vai lavar a mão? Como de boca fechada? Quem repete isso até um dia colar? Mãe. O pai vai uma, vai duas, vai três. Ah, o menino. A mãe não, fica lá. Ela insiste. Levanta. O seu pé está preto. Vai lavar esse pé. Vai tomar um banho. Você passou desodorante? Mãe. Não é? As muitas palavras que nos foram nos dadas para sermos abençoadoras, para sermos conselheiras, para exortarmos em amor, para consolarmos, para aconselharmos as mais jovens, para ensinarmos as mais jovens a amarem seus maridos, serem boas donas de casa. A palavra que Deus pôs na nossa boca é para a gente abençoar, não é para amaldiçoar, não é para fofocar, não é para maldizer, não é para murmurar. Mas nós estamos falhando miseravelmente. Então, que a gente aprenda com Raabe. Decreta o que é certo. Faça o que tem que fazer. Defenda o que é direito, honesto, santo, íntegro. Tenha coragem para dizer palavras de amor, de reconhecimento, de exaltação ao nome do Senhor. E, quando for preciso, coragem para usar suas palavras, para se humilhar, para pedir perdão, para recomeçar. Feche os seus olhos.
quantas de nós estamos embaraçadas nas nossas palavras? Quantas de nós já passamos vergonha? Porque com a mesma boca que bendizemos o Senhor, maldizemos nossos irmãos. Revelamos o segredo. A gente ainda tem a cara de pau de falar assim: olha, eu vou contar para você, mas não conta para ninguém não. Eu vou contar para o senhor orar. Ore você. Em 2019, ele cheio dos argumentos. 20 anos, 19 para 20. Entrou na faculdade de História, o FMG. E eu pensei: Deus, eu não posso perder o Arthur. Pega o Arthur, Jesus. Ele é teu. Em fevereiro de 2020, ele desceu as águas do batismo. E toda aquela energia foi canalizada para engolir a Bíblia. Ele quer participar de todas as discussões no Twitter. Eu entendi, Deus. E como Deus está usando a vida dele. E eu sigo profetizando. E já me alegrando com os frutos das palavras plantadas. Palavras são sementes poderosas. Mudaram a sorte de Raabe. Ela declarou: eu sei que o Senhor é Deus em cima no céu, embaixo na terra. E eu quero entrar debaixo desse domínio. Desde do dia da guerra em Jericó, toda a sua família foi preservada. E toda a sua família foi acolhida e foi morar com o povo de Israel. Eles passaram a ser os estrangeiros no meio do povo de Israel. E ela se casou com Salmão. E deu à luz a Boaz. Boaz, o homem digno, íntegro, resgatador de Ruth. Não subestime as suas palavras, minha linda. Que Deus mude as suas palavras sobre a sua família, sobre a sua casa. E que elas brotem de um coração cheio de Deus. Se exponha à presença de Deus, se renda diante de Deus. Deixa Deus mudar o seu coração. E alinhar o seu coração e a sua boca, proclamando que Ele é Senhor, em cima no céu, embaixo na terra, e que Ele cuida da sua vida, da sua casa, em nome de Jesus. Fique de pé no seu lugar, vamos orar. Senhor. Obrigada, Deus, porque a Tua palavra é farol. Obrigada por acender os quartos escuros da nossa alma através da luz da Tua palavra bendita. Esses exemplos, essas mulheres, essas histórias não estão aqui para encher páginas, Senhor. Estão aqui para testemunhar de quem o Senhor é. O Senhor é Deus acima nos céus e embaixo na terra. O Senhor é Deus soberano sobre tudo, sobre todos. E
nós nos curvamos diante da tua grandeza e declaramos que nós precisamos do Senhor. Mas que isso não seja apenas uma declaração vazia, Senhor, que a gente entenda com o nosso intelecto, com a nossa alma, com o nosso espírito, que o Senhor é majestoso, todo-poderoso e que não há esperança fora de Ti. Nos conduz nos teus caminhos, Senhor. Ensina-nos a fazer a tua vontade e enche os nossos lábios com as tuas palavras. Palavras que são agradáveis ao Senhor. Palavras que nos enchem do teu Santo Espírito. Transforma o nosso coração. Cura a nossa motivação. E ensina-nos, ó Deus, que palavras são sementes poderosas. Que a gente semeie para a vida, que a gente abençoe as pessoas na nossa casa e que transborde para essa nação, transborde para a nação de origem, transborde para os nossos familiares que estão no Brasil, transborde para aquelas pessoas difíceis e desafiadoras que traçam o nosso caminho, não equivocadamente, não sem propósito, mas para que o nome do Senhor seja glorificado e para que pessoas sejam modificadas pela glória do Senhor e a graça do Senhor sendo derramada através de nós. Ensina-nos, ajuda-nos, aperfeiçoa-nos nos teus caminhos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês, minhas amadas irmãs.